Olá pessoal, boa tarde. Eu primeiro, para quem não me conhece, acho que muitas pessoas aqui não me conhecem, meu nome é Leonardo Martinez, eu sou vice-presidente da AMA, Associação de Amigos do Autista da Bahia, e como eu sempre digo, meu maior título é ser pai de Vinícius, um adolescente com autismo de 15 anos. E primeiro eu quero dizer que quando eu recebi o convite para moderar essa tarde, eu já fiquei super orgulhoso, muito feliz, muito honrado. E desde o dia 12 eu acompanho esse evento aqui. Eu posso dizer a vocês que a ansiedade aumentou muito, a responsabilidade aumentou demais, porque tem sido um evento magnífico. Eu já participei de muitos eventos, né, muitos congressos relacionados ao tema, e confesso que fiquei muito feliz com a qualidade do evento. Mas, enfim, vocês estão aqui hoje para, assim como eu, aprender muito, né? E tenho certeza que essa vai ser uma tarde maravilhosa, de muito conhecimento, enriquecer aí para nós, né, pais, muito, aprender muito, porque o aprendizado é sempre libertador. E para os profissionais, então, tem sido conteúdos aqui significativos. E a primeira palestrante da tarde hoje é ninguém mais, ninguém menos que Milena Pondé, uma das coordenadoras do evento, uma pessoa que dispensa apresentações. O tema dela vai ser o tratamento farmacológico. E eu vou aqui já dando as boas-vindas para Milena Pondé, que além de uma profissional assim excepcional, né, é também uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que todos conhecem aqui, de uma humildade incrível. Eu vou ler um pouquinho aqui desse currículo de Milena Pondé, e eu vou fazer isso logo rapidinho aqui, porque senão a gente vai tomar a tarde toda só lendo esse currículo. Então, Milena Pereira Pondé, psiquiatra pela Unicamp, mestre e doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Coletivo da Universidade Federal da Bahia, com doutorado sanduíche no Douglas Hostel, McGill University, Montreal, no Canadá, e pós-doutorado na divisão de psiquiatria social e cultural da McGill University, em Montreal, no Canadá. Na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, atua como professora e orientadora da pós-graduação, professora da graduação dos cursos de psicologia e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo, o Labirinto, que é quem promove esse evento. Então, eu tive que ler aqui realmente porque o currículo é muito extenso. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, e eu tenho certeza que vai ser um tarde aqui fascinante, porque esse tema, inclusive, é um tema que nós fizemos uma live, inclusive, já na minha página sobre isso, né? E a questão farmacológica interessa muito, e eu vou deixar você fazer sua apresentação aí, que eu tenho certeza que será fantástica. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Leonardo, pelas suas palavras gentis. Então, é, esse é a quarta edição do Congresso Labirinto. George, pode botar os slides, por favor. É a quarta edição do Congresso Labirinto. Eu sempre tenho essa tarefa de falar sobre o tratamento farmacológico, sobre o que existe de atualidades em relação ao tratamento farmacológico do autismo, no que concerne à psiquiatria. Então, pode passar, George? Eu primeiro queria apresentar os membros do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo. Nós somos vários pesquisadores de diferentes áreas, estudantes, e esse laboratório, na verdade, ele funciona a partir de 2006. A professora Maria Luísa Soliani falou sobre a nossa história um pouco na abertura, e nós, ao longo desses anos, vemos nos preparando para fazer principalmente pesquisa clínica em autismo, e atualmente com a escala Labirinto, que foi lançada nesse congresso, que é um instrumento para avaliação diagnóstica de autismo e sintomas associados. Pode passar, por favor, Jorge? Quando nós falamos em tratamento de autismo, o que é que nós pensamos quando dizemos tratar autismo? Eu penso sempre numa espiral de melhora da criança ou do jovem ou do adolescente,
Começando, por exemplo, pode começar por qualquer ponto, mas começando pela maximização na aquisição de conteúdos cognitivos, isso vai influenciar numa melhor interação social, que vai influenciar numa expansão em relação a interesses restritos e repetitivos, que vai influenciar, de novo, na maximização da linguagem e assim por diante. A melhor linguagem melhora o conteúdo cognitivo, e aí a gente vai numa espiral ascendente. Por favor, Georgia. A base do tratamento do autismo, a base da intervenção com essas crianças não é farmacológica. O que eu vou falar depois é em relação ao que é que a psiquiatria pode fazer, mas a base da intervenção é educacional. Eu trago aqui 3 figuras históricas muito importantes em relação à intervenção educacional e pedagógica no autismo. Eu começo com Theodor Heller, que é um psicólogo austríaco que viveu entre os anos de 1900 e 1800 e pouco, e morreu assassinado no nazismo, e Heller foi seguramente a primeira pessoa que concebeu o tratamento, a intervenção educacional, pedagógica para pessoas, para crianças com problemas cognitivos e também com autismo, que na época ele chamava de transtorno desintegrativo. Heller foi uma pessoa que descreveu um quadro muito parecido com autismo em 1908. Depois vem a doutora Sucareva, que Paulo Dalgalarrondo já nos apresentou nesse congresso, que também priorizava muito a intervenção pedagógica para as crianças com psicose infantil, como ela chamava, e essas crianças que tinham também um quadro muito parecido com autismo. E a terceira pessoa é a nossa querida Rita Brasil, que vem nos ensinando, através dos anos, que a socialização do autista passa necessariamente pela intervenção pedagógica. Rita sempre diz que a inclusão escolar é inclusão pedagógica. A criança não está na escola para socializar, ela está na escola para aprender. Rita Brasil é fundadora da AMA e dirigiu essa instituição durante muitos anos, e está aí hoje com Leonardo Martins, que nos preside essa tarde. Próximo, Georgia. Qual é o melhor tratamento? A gente se pergunta para o autismo. O que é que a gente tem como tratamento? Pode seguir, Georgia. Quando a gente se pergunta isso, a gente se coloca muito no lugar de alguém que fala uma verdade. Em ciência, o critério de verdade estabelecido é uma crença verdadeira que é justificada. E eu vou falar um pouco sobre isso porque eu acho de extrema importância, nos dias de hoje, nós situarmos a importância e a relevância da ciência, já que vivemos um momento, como Maria Luísa Soliani falou na abertura, em que a ciência foi tão vilipendiada. Próximo, por favor, Jorge. Nós ouvimos, por exemplo, no início da pandemia, o presidente dos Estados Unidos sugerir que fosse feito o combate ao coronavírus com desinfetante. Isso é uma crença, obviamente, falsa e não tem nenhuma plausibilidade biológica. Nós todos sabemos que, se formos injetar desinfetante no ser humano, vai matar não só o vírus, mas o ser humano também. Então, é uma crença falsa e sem plausibilidade. A próxima, Georgia. E surgiu depois a ideia de que a ivermectina seria uma droga útil para o tratamento do Covid. Existe plausibilidade biológica, isso tem lógica. Mas daí a se recomendar como medida de saúde coletiva uma droga que não foi testada com essa finalidade, existe um gap, um abismo imenso. Então, existe plausibilidade biológica, mas não existe evidência científica. Próximo, por favor. E aí, eu queria passear com vocês muito rapidamente para entender o que é uma pesquisa científica em medicina e por que é que a gente tem tanto cuidado em só lançar uma droga no mercado quando a gente tem certeza, ou pelo menos algum nível de certeza em relação ao fato dessa droga ser mais proveitosa do que danosa para as pessoas.
os pais, os profissionais que lidam com autismo ficam muito ávidos por medicações. Então, a gente tem um cuidado imenso. A primeira coisa que é feita é se colocar e delimitar um problema. Então, a droga X, essa droga que a gente vai testar, por exemplo, ela trata estereotipias para o autismo? Próximo, Georgia. O segundo passo, depois que a gente coloca o problema, é formular uma hipótese. Bom, essa droga X hipotética, ela é igual ao placebo? Placebo é o remédio sem efeito. Então, a droga X e o remédio sem efeito. É igual ao placebo no tratamento de estereotipias no autismo? E a minha hipótese 1, que é a hipótese que eu quero que permaneça como verdadeira, é: a droga X é superior ao placebo, remédio sem efeito, no tratamento de estereotipias no autismo? Depois que eu formulo essa hipótese, a próxima, Georgia, aí eu vou para o campo coletar meus dados. Então, eu comparo a resposta clínica em um grupo de pessoas submetidas a essa droga X e um grupo de pessoas submetidas ao placebo, um grupo de pessoas com autismo. Eu estabeleço critérios para a resposta clínica, por exemplo, uma escala que meça a estereotipia, ou então observação clínica de estereotipia, pode passar. E aí, de posse desses resultados, eu vou ter essa tabelinha aqui. Bom, com a droga X, que a gente está testando, eu tenho um total de 120 pessoas. Dessas 120 pessoas que usaram a droga, 67% melhorou e 33% não melhorou. Já entre as pessoas que usaram placebo, uma proporção de 38% melhorou e uma proporção de 62,5% não melhorou. Bom, me parece que a droga X é melhor do que o placebo. Eu, olhando grosseiramente a minha tabela, eu vejo isso. Aí eu vou aqui para cima para o teste Q-quadrado, jogo esses números na minha fórmula de teste Q-quadrado e obtenho o valor de P menor do que 0,01, que é um verdadeiro fetiche em ciência. Pode passar, Georgia. O que significa esse P menor do que 0,01? Significa o seguinte, que quando eu rejeitar a minha hipótese zero, que é que a droga X é igual a placebo para tratar a estereotipia, eu tenho 1% de chance apenas de errar. Então, eu vou recusar, eu vou rejeitar essa hipótese. E qual é a hipótese que eu permaneço? A droga X é superior ao placebo no tratamento de estereotipia do autismo. Veja, gente, eu estou fazendo aqui um estudo duplo cego randomizado, e o que eu consigo nesse estudo provar é isso. Então, a gente vê que é uma verdade provisória. A verdade científica, a verdade em medicina, ela é sempre provisória. Próximo, Georgia. Então, essa recente revisão de literatura, ela nos diz o seguinte, que as evidências, elas ainda são fracas para as opções terapêuticas, mas nós estamos avançando. Então, não existe um tratamento estabelecido que a gente diga, essa droga é esse tratamento. As técnicas terapêuticas também, medicação, terapia comportamental, psicanálise, musicoterapia, elas não foram testadas entre si, para que a gente possa dizer, olha, tal técnica é superior a tal técnica. Então, a gente precisa ter cautela quando a gente lê os trabalhos e quando a gente faz afirmativas sobre dizer que uma técnica é superior à outra. Pode passar, Georgia. Eu vou lembrar aqui uma passagem muito importante da palestra, da conferência de abertura do professor Mário Eduardo Pereira, quando ele nos falou sobre o método científico, que é um método que fala sobre universais. Quando eu faço esses ensaios clínicos, eu tenho uma ideia universal. Isso é o método indutivo que Aristóteles deixou como legado para a gente. Mas na minha prática, quando eu estou vendo meu paciente, eu não estou trabalhando com o universal. Eu estou trabalhando com aquele paciente que está ali na minha frente. A minha prática é a prática do indivíduo. Próximo, Georgia. E isso, gente, eu retomo uma outra fala de Mário Pereira, na sua abertura, quando ele mostrou para a gente, eu gosto muito dessa abordagem que Mário faz, que não foi nenhuma verdade científica que trouxe mudanças em relação à síndrome de Down.
Quando a gente podia pensar, por exemplo, na década de 1930, que essa professora com síndrome de Down tenha se formado e lecione hoje como professora? E aí o que Mário chama atenção para a gente é o seguinte, é que foi a ética, foi a inclusão social como um valor dominante que fez essa mudança na prática, no que a gente observa na vida das pessoas. Próximo, por favor. E eu vou passar para vocês aqui uma leitura muito breve de uma passagem de Aristóteles que faz justamente essa aproximação entre a ética e a medicina, entre a ética e a saúde. Aristóteles, ele diz o seguinte a gente, pode botar grande, George, que minha vista não é muito boa, eu estou com dificuldade de enxergar. Todo discurso de questões práticas tem de ser expresso em linhas gerais, de modo não exato. O que está envolvido nas ações e nas coisas proveitosas nada tem de fixo, assim como tampouco o que concerne à saúde. O discurso geral, sendo desse tipo, ainda menos exatidão tem o discurso sobre os atos particulares, pois não cai sobre nenhuma técnica ou preceito, mas os próprios agentes sempre devem investigar em função do momento, assim como na medicina e na arte de navegar. Gente, nós que estamos juntos, navegando nesse barco, em busca de uma melhor vida para as pessoas que têm autismo, em busca de uma melhor inclusão social, nós não temos outra alternativa senão fazermos isso juntos. O próximo, George. E eu acho, gente, que foi isso que nós fizemos aqui nesse congresso, e é essa mensagem que nós queremos deixar. Nós temos que trabalhar em conjunto. Terapeutas ocupacionais com integração sensorial, arte-terapeutas, nutricionistas, psicanalistas, terapeutas comportamentais, método Denver, musicoterapia, fonoaudiólogas, as técnicas de fonoaudiologia. Nós fizemos ateliês maravilhosos, esses profissionais esplêndidos que fizeram os ateliês já deram retorno para a gente. É o trabalho em equipe, é assim que a gente trabalha. No transtorno do espectro do autismo, não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que trabalham juntas, em equipe, em prol de uma melhoria na condição de integração social dessas pessoas e muito das famílias também. Próximo, por favor. E o que é que a gente faz enquanto psiquiatra? A medicina vai curar, o psiquiatra vai curar. Eu vou pegar um lema emprestado para dizer que não há cura para o que não é doença. Nós estamos diante de um espectro, transtorno do espectro do autismo. Vai desde pessoas que têm uma integração social melhor, até pessoas que têm um nível de sofrimento muito grande, que a família tem um nível de sofrimento muito grande. Então, a pergunta é, o que é que a gente pode fazer? O que é que nós, psiquiatras, eu estou falando aqui da minha praia, porque eu sou psiquiatra, o que é que nós podemos fazer com relação a minimizar esse sofrimento e ajudar nessa integração? Próximo. Então, eu divido a classificação do tratamento farmacológico de duas formas. O tratamento farmacológico que pretende incidir sobre os sintomas do autismo e o tratamento em relação aos sintomas associados. Paulo Dalgalarrondo já deu a chamada para a gente de não falar em comorbidade. Eu já mudei, Paulo, eu já estou chamando de sintomas associados. Próximo, por favor. Em relação aos sintomas centrais do autismo, eu vou usar esse signozinho quando eu estiver falando das alternativas terapêuticas usadas para os sintomas centrais. Próximo. Então, o que é que eu vou tratar? O que é que o psiquiatra pretende tratar? Eu estou falando de psiquiatra, mas eu vou mostrar aqui outros tratamentos também, que não só da psiquiatria. A gente pretende ter uma incidência em relação ao estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo parece que tem a ver com autismo. A gente vai tentar fazer uma incidência na neuroinflamação, a professora Esther Coutinho falou magnificamente sobre isso de manhã. Eu vou tentar fazer uma incidência na desregulação GABAérgica e nas alterações elétricas, a professora Rita Lucena, Nayara Argolo, Bruno Solano,
a professora Camila já falaram sobre isso também em mesas maravilhosas. Então, é sobre isso que as medicações pretendem incidir. Próximo. Bom, o transtorno do espectro do autismo foi associado a mutações de genes relacionados com o funcionamento de alguns canais de íons. Esses canais são essenciais na regulação da excitabilidade de neurônios e nos caminhos de sinalização do íon cálcio. Próximo, por favor, Georgia. Existem anomalias na excitabilidade neuronal durante o desenvolvimento que podem ocorrer mudanças nos sistemas neurotransmissores. Então, dentre esses sistemas, pode haver deficiência no sistema inibitório no autismo, que se chama sistema GABAérgico, que já foi comentado muito nesse congresso também. E parece que rearranjos no cromossomo, nesse cromossomo que está aí na tela, estão relacionados com alterações nessa excitabilidade GABAérgica. Próximo. Então, uma medicação que vem sendo muito estudada, as elucubrações sobre essa medicação começam já de 2007 para cá, eu vou mostrar na linha do tempo, é uma medicação que é usada como antihipertensivo e para síndrome nefrítica. É uma medicação que restaura níveis baixos de cloro e modifica a GABA de excitatório para inibitório. É a bumetanida. Próximo. Bom, eu estou mostrando aqui a linha do tempo para vocês, eu não vou ler isso, evidentemente, mas apenas para dizer a vocês que começam em 2007, são feitos estudos em animais, são feitos relatos de caso, são feitos ensaios clínicos abertos com poucos pacientes, pode passar o próximo, são feitos mais ensaios em animais. Vejam, eu comecei a linha do tempo em 2013, eu vou terminar em 2020, a gente sabe que a bumetanida não está no mercado. Ninguém está usando bumetanida ainda para tratamento do autismo. Isso, gente, para a gente ver como é o processo laborioso de entrada de uma medicação no mercado. Então, a gente tem esses estudos em 2015 e 2017, que já são estudos duplo cego, controlados, pode passar o próximo. E a gente tem esse estudo aqui de 2020, que foi lançado agora, é um estudo com 83 pacientes, que verifica que existe uma redução nos scores globais da CAS e na ICG, parecendo, portanto, que existe uma redução nos sintomas centrais do autismo. Existe uma redução na regulação GABA-glutamato, que isso também foi avaliado nesse estudo agora, em 2020, indicando, portanto, uma possível restauração do equilíbrio excitatório e inibitório que está alterado, então, em crianças com autismo. Próximo. Esse outro estudo, também publicado agora em 2020, com 92 pacientes, usando 2 miligramas por dia de bumetanida. Os estudos com bumetanida sempre são em 3 meses, não existe estudo de longo prazo. Esse estudo já verifica que não existe uma melhora significante na responsividade social, na irritabilidade, nos sintomas sensoriais, mas existe uma melhora em relação ao comportamento repetitivo e o estudo chama atenção para o risco de hipocalemia nesses pacientes. Próximo. O Arbacoflem, que é uma medicação também que é conhecida como sendo relaxante muscular, o Arbacoflem é um agonista GABA também, GABA-B. Esse estudo com 150 pacientes, não se percebeu diferença do placebo em relação à escala de sintomas ABC. Mirella falou aqui para a gente dessa escala, Mirella Losápio. Mas houve alguma melhora com relação à escala de impressão clínica global. Chama a atenção que 15 crianças do grupo que usou a medicação saíram do estudo, indicando aí efeitos colaterais, contra 5 no grupo placebo. Próximo. Bom, em relação à microbiota, que é um outro tema muito importante, que interessa muito as pessoas, parece que alterações na microflora intestinal podem reduzir a integridade da barreira intestinal, levando a uma maior absorção de toxinas pelo intestino, com vazamento, portanto, de lipopolissacarídeos e ácidos graxos para a corrente sanguínea.
E aí, o que é que acontece? Essas moléculas podem atuar em receptor, esse 4-2-like, para ativar a inflamação sistêmica, fazendo, portanto, afetando o sistema nervoso central. Pode passar. Estou falando aqui qual é a lógica para vocês em relação a gente pensar o uso de probióticos em pessoas do espectro do autismo. Então, tem alguns estudos que eu vou mostrar em seguida, mas a lógica é o seguinte: os probióticos, eles são micro-organismos vivos que são capazes de reduzir o crescimento bacteriano exagerado, estimular a imunidade da mucosa intestinal e sintetizar agentes antioxidantes. Isso, portanto, faz o balanceamento da microbiota intestinal e evita a proliferação de espécimes de Clostridium, por exemplo, e reduz a absorção de metabólitos tóxicos e substâncias exógenas que ocorrem no intestino muito permeável. Próximo. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês alguns ensaios clínicos em relação a probióticos. Essa revisão sistemática que foi publicada no passado, ela indica para a gente que tem 2 ensaios abertos que relatam melhora dos sintomas gastrointestinais após suplementação com probióticos. 3 ensaios clínicos abertos indicam que os probióticos podem ajudar a reduzir problemas comportamentais que são característicos do TEA. Próximo, por favor. 2 estudos duplo cego, randomizados e controlados por placebo, não encontraram diferença nos sintomas gastrointestinais e comportamentais. Vejam, gente, como é a literatura científica. A gente vai somando o conhecimento, um estudo depois do outro. Um estudo diz uma coisa, o outro diz outra, e assim vai se constituindo isso que a gente chama de conhecimento médico. O outro estudo fala que a utilidade clínica dos probióticos em gestão dos sintomas gastrointestinais ou comportamentais em pacientes com TEA permanece para ser validada em estudos clínicos. A utilidade, então, mostrando justamente a necessidade de mais estudos. Próximo, por favor. Bom, esse estudo aqui, gente, é um estudo que saiu agora. A Daniele Vanderlei me encaminhou esse estudo, foi feito pelo grupo de Felipe Muratori, saiu agora em setembro a publicação. Pode passar, George? Então, o que esse estudo feito por Muratori e o grupo dele mostra é um estudo duplo cego, randomizado, com 85 crianças, é um estudo que tem uma metodologia maravilhosa, uma média de idade de 4,2 anos. É um estudo que foi feito por 6 meses, então é um estudo que tem um tempo relativamente longo. Eles usam esse pool de probióticos aqui, que eles chamam de forma muito inteligente de psicobióticos. Bom, Jorge, pode botar maior para ver se eu consigo enxergar aqui? Aí, o que tem de resultado é o seguinte: o grupo completo, ou seja, o grupo de todos os pacientes, depois desses 6 meses de uso, não difere no score total do A2. Que score total é esse? É o score total de sintomas relacionados para o autismo, o grupo completo. O grupo sem problemas gastrointestinais mostra redução dos sintomas centrais. O grupo com problemas gastrointestinais mostra melhora nos sintomas gastrointestinais e sintomas sensoriais. A melhora dos sintomas centrais, portanto, ela é vista em subgrupo de crianças. E isso a professora Inês Coutinho falou para a gente hoje de manhã, que provavelmente a gente vai identificar tratamentos que são mais adequados para determinados fenótipos. O professor Marco Marcolin, a professora Ana Uni falaram ontem sobre estimulação magnética, sobre o tratamento com a cannabis. Então, a gente tem que pensar qual é o grupo de crianças que vai se beneficiar com esses tratamentos. Próximo. Educação física, eu fiz questão de trazer esse slide para mostrar para vocês. João Franco está com um trabalho lá no link no painel científico sobre atividade física e autismo, um trabalho maravilhoso de João Franco. Vocês não deixem de visitar, aproveitar aqui a chamada, o painel científico, que tem trabalhos incríveis, muito interessantes.
Esse trabalho não é de João Franco, mas é um trabalho que mostra que programas de atividade física feitos durante um ano melhoram o perfil metabólico e a qualidade de vida de pessoas com autismo. E melhora os sintomas de autismo também. Então, é preciso realmente a gente trabalhar de forma integrada. Próximo, por favor. Oxigênio hiperbárico, gente, são muito poucos estudos, amostra muito pequena, efeito impreciso e fraco. A meta-análise em Cochrane mostra que realmente não há evidências de melhora dos sintomas centrais e nem dos sintomas associados. Os estudos são com amostras muito pequenas, então, hoje não se recomenda, se a gente for nos manuais de oxigênio hiperbárico, não existe recomendação para tratamento de autismo. Próximo. Ozonioterapia, desculpem, eu botei aqui, porque apenas para dizer a vocês que não existe, pessoal, nada, absolutamente nada de literatura científica sobre ozônio para tratar o autismo. Isso aqui, eu pesquisei no PubMed imediatamente antes de fazer essa apresentação para vocês. Não existe sequer uma referência sobre ozonioterapia em literatura científica. Próximo. Vamos falar agora um pouco sobre as medicações que são usadas para os sintomas associados, que Paulo Dalga já nos corrigiu. Não vamos falar em comorbidade, mas em sintomas associados. Próximo. Primeiro, irritabilidade e agressividade, que sem dúvida nenhuma é um dos sintomas associados mais desafiadores para nós profissionais, para a família e para os próprios pacientes. Próximo, o que a gente tem de muito estabelecido, pessoal, e a literatura nesse sentido ela é muito robusta, é que duas medicações que são antipsicóticas, elas são eficazes para tratar esse tipo de sintoma em pacientes com autismo, a risperidona e o aripiprazol. Existem estudos mais curtos, existem estudos de até 2 anos acompanhando esses pacientes. Então, existe uma eficácia para manejo de irritabilidade, estereotipia, hiperatividade e agressividade. Isso vale para todo mundo? Não. Isso não vale para todo mundo. Por isso que eu quis fazer aquele preâmbulo para dizer a prática é diferente dos universais. O que eu faço na minha prática com aquele paciente individual é diferente do que os estudos dizem. Então, não funciona para todo mundo. Mas a gente tem um bom nível de evidência para usar essas medicações quando esses sintomas de agressividade e irritabilidade são proeminentes. Chama atenção para efeitos colaterais importantes como ganho de peso e dislipidemia. Próximo. Bom, existe, pessoal, muitos estudos ultimamente, esses aí são iranianos que estão fazendo estudos muito bem feitos, com medicações que são neuroprotetoras associadas à risperidona para tentar melhorar o desempenho da risperidona. Então, a propentofilina, por exemplo, que atua em células da glia, fazendo estimulação da síntese de astrócitos, pode passar, que, portanto, tem um efeito neuroprotetor, parece que a propentofilina melhora os scores de irritabilidade. Esse estudo foi feito com 48 crianças, associando risperidona e propentofilina, e parece que tem um efeito bom em relação à melhora dos scores de irritabilidade no grupo que fez uso da propentofilina. Próximo. A carnosina também, que tem um efeito antioxidante para redução de radicais livres, pode passar, foi feita também em associação com a risperidona, 70 crianças por 10 meses, no estudo duplo cego, um grupo risperidona mais carnosina e outro risperidona puro, e se observou que o grupo que usou a carnosina também tem um melhor score em relação aos sintomas de hiperatividade, porém não houve melhor score, não houve melhora significativa da irritabilidade, retraimento, estereotipia ou fala inapropriada. Próximo. Uma outra droga que foi usada por esse mesmo grupo de pesquisadores iranianos, o Riluzol, que tem uma ação moduladora de glutamato, que também tem função neuroprotetora. Próximo. O Riluzol também, usado em 40 pacientes por 10 semanas,
mostrou uma melhora de scores na irritabilidade, retraimento, estereotipia e hiperatividade. No entanto, o grupo que usou riluzole teve piora com relação ao aumento de apetite e ganho de peso. Próximo. Esse aqui é um estudo que mistura o bacofleno, que eu falei antes, que é uma medicação que tem efeito em GABA, com a risperidona. 64 crianças por 10 semanas. Então, o bacofeno associado com a risperidona tem um efeito melhor com relação ao sintoma de hiperatividade. Estereotipia, irritabilidade e fala não teve melhora em relação ao placebo. Próximo. Essa substância sulforafano tem um grupo também que pesquisa muito o sulforafano. O sulforafano, ele vem do brócolis, por isso que eu botei esse desenho do brócolis aí na tela. E esse estudo é do sulforafano, tem estudos também do sulforafano puro, são estudos preliminares. Esse estudo é do sulforafano com a risperidona. E parece que existe também uma melhora dos scores de irritabilidade e hiperatividade. Não existe, no entanto, superioridade para tratamento de comportamentos estereotipados e fala inadequada. Aqui eu estou, então, com o sulforafano com a risperidona ou a risperidona pura. Próximo. A N-acetilcisteína, que é uma medicação, que é um composto que é usado para intoxicações, ele tem um efeito antioxidante, fundamentalmente, em doses altas, associado com a risperidona também, parece que produz um efeito de melhora da irritabilidade e da hiperatividade superior aos pacientes que usam a irritabilidade, que usam a risperidona pura. Chama a atenção que são doses altas da N-acetilcisteína, em torno de 2 gramas por dia, portanto, é uma dose bem superior àquela que usa como mucolítico, que usa no xaropes. É uma medicação que é usada como xarope para tosse. É uma dose bem superior à que se usa para tosse. Próximo. Anticonvulsivantes, pessoal, estabilizadores de humor, não tem evidência de que melhore labilidade de humor e nem agressividade. Eu trouxe aqui justamente para chamar atenção, porque existe uma prática de uso de anticonvulsivante para melhora desses sintomas que não se sustenta com a literatura e com os estudos de meta-análise. Próximo. Existem 2 drogas alfa-agonistas que são antihipertensivos originalmente, a clonidina e a guanfacina, a clonidina que a gente usa no Brasil, que usadas separado, aqui já não estou mais em associação com risperidona, reduz impulsividade, reduz desatenção e reduz hiperatividade. Tem um efeito sedativo, então a gente tem que ter esse cuidado, ao mesmo tempo é bom, porque pode melhorar a qualidade do sono, mas também pode produzir esse efeito colateral. A clonidina, a gente tem estudos abertos, e a guanfacina, estudos duplo cego. A gente tem que ter atenção, essas medicações, gente, vocês não podem usar em casa de jeito nenhum, os pais, tem que ser usados com controle estrito do profissional médico, porque podem causar hipotensão grave e hipertensão de rebote. Todas as medicações que eu estou falando aqui só podem ser usadas com estrita orientação médica. Próximo. Em relação ao sono, próximo, George, a literatura é bem favorável ao uso da melatonina. Tem estudos que vão de crianças de 2 até 18 anos, na dose de 0,75 até 15 miligramas por dia. Os estudos revelam tempo de uso de 14 dias até 4 anos, com melhora na duração do sono, da latência para iniciar o sono, com um perfil de poucos efeitos colaterais. O que está aqui na tela, esse estudo é um estudo de meta-análise, então a melatonina é uma substância que realmente tem um efeito bom em relação ao sono, principalmente quando este é o único sintoma associado. Próximo. Em relação a comportamento repetido e compulsão, próximo, os estudos de revisão de literatura, os estudos meta-analíticos, eles não são
favoráveis ao uso de antidepressivos. Parece que o uso de antidepressivos não tem essa melhora que a gente pensava que tivesse em relação aos sintomas repetitivos. Isso, os estudos de meta-análise. Alguns estudos separados mostram eficácia, mas quando a gente pega o pool dos estudos, eles não se mostram de forma contundente como evidência para o uso de antidepressivo nos sintomas repetitivos. Além do que, existe o risco de gerar agitação psicomotora. Próximo. Em relação ao sintoma de hiperatividade, Ana Paula Robato fez uma aula maravilhosa sobre a comorbidade de TDAH com autismo, e a gente sabe que o metilfenidato é uma droga que funciona bem para o TDAH puro, mas não funciona tão bem para o TDAH na criança que tem autismo. Ou seja, para o sintoma de hiperatividade ou para a comorbidade de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na criança com autismo. Vejam, e isso aqui, gente, é exatamente esse estudo de meta-análise que contempla vários outros estudos, que mostra que 49% respondeu, desculpem, esse é um ensaio clínico, não é meta-análise não, esse é um ensaio clínico mais robusto que tem, que mostra que 49% das crianças com autismo respondem ao metilfenidato. 49% é muito pouco, é uma quantidade pequena e a resposta não é extraordinária. 18% descontinuaram por causa de efeito colateral. 18% descontinuar é muito. Existem os efeitos colaterais, medo, sintomas depressivos, piora da agitação e irritabilidade. Eu não estou aqui dizendo que não é para usar, que não deve ser usado. Ao contrário, existem pacientes com autismo que se beneficiam do metilfenidato, mas vejam que não é a maioria. É uma medicação que precisa ser usada com muita cautela em crianças com autismo e sintomas associados de hiperatividade. Próximo. Eu estou chegando no final quase da apresentação, ainda tem uns slides, mas eu estou perto do final. Como é que a gente trata? Qual seria a recomendação geral em relação ao tratamento farmacológico? Primeiro, que os sintomas-alvo, eles devem ser ordenados por prioridade, em função do prejuízo que causa ao paciente. Se é um paciente, por exemplo, que tem uma heteroagressividade, uma autoagressividade imensa, isso vai ter uma alta hierarquia, porque eu tenho que tratar esse sintoma para que ele consiga fazer as terapias, para que ele consiga ir para fonoaudiólogo, para que ele consiga se sentar e fazer o tratamento com a psicóloga, para que ele consiga fazer uma musicoterapia. Então, eu não posso negligenciar esse sintoma, eu tenho que tratar como prioridade. O uso da farmacoterapia, ele deve levar em conta as expectativas da família, as evidências científicas. Eu não posso tratar com uma coisa que não tem evidência nenhuma, mas eu tenho que levar em conta a minha prática clínica enquanto psiquiatra, enquanto profissional. Eu, no caso, tenho 30 anos de psiquiatria, mas quem tem um ano, quem tem 10 anos, quem tem 5 anos, 5 anos. A prática diz muito do uso que a gente faz do conhecimento científico. A gente não se norteia apenas pela prática, mas a prática também nos norteia. A farmacoterapia deve ser feita sempre em colaboração com os pais, com os cuidadores e com a escola. A escola tem que estar em contato com a gente sempre. Próximo. Pessoal, o conhecimento, ele deve ser democratizado de forma honesta, proporcionando melhores possibilidades de escolha. E o que é isso? É a gente tentar deixar uma linguagem o mais clara possível em relação àquilo que a gente produz como conhecimento científico. A gente não pode fazer uma fala cifrada, muitas vezes a gente acha que está falando claro e não está, mas a gente tem que procurar falar com clareza, o mais claro possível, para que o paciente, para que o familiar, ele saiba e ele possa nos ajudar em relação à escolha. Próximo. Eu quero fazer algumas saudações aqui, antes de terminar minha fala. Eu quero saudar o nosso patrono da educação brasileira, nosso mestre Paulo Freire, que tanto nos ensinou e que nos ensina, porque a gente continua lendo e aprendendo muito com Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Próximo.
Eu quero saudar minha querida amiga e uma pessoa por quem eu tenho uma imensa admiração, Rita Brasil, que está sempre nos congressos com a gente. Esse ano não pôde estar, mas está aqui presente em todos nós, psicopedagoga que fundou a AMA Bahia e fundou um método pedagógico específico para pessoas com autismo. Rita Brasil é um legado absolutamente constante em relação à pedagogia da pessoa com autismo. Próximo. E eu quero saudar a todos os professores que se desdobram diuturnamente na busca de uma educação inclusiva. Não é fácil. Educação inclusiva com crianças que são extremamente desafiadoras não é fácil. Fazer educação inclusiva sem ter sido formado para isso não é fácil. Os professores se desdobram e tem que se desdobrar, e tem que pedir ajuda, a gente tem que trabalhar junto para fazer o melhor possível, porque a educação inclusiva é necessária, ela tem que ser feita. O autista, a pessoa com condições diferenciadas, tem que estar presentes na escola regular. Próximo. O mundo que não serve para todos é um mundo que não serve para ninguém. Eu deixo essa mensagem última: a solidariedade é a chave de tudo, da nossa querida pediatra Zilda Arnes, que morreu em missão no Haiti, como pediatra com serviços humanitários. Então, eu encerro com essa foto do grupo do Labirinto, que é um grupo maravilhoso, a gente vem trabalhando juntos desde 2006, com pessoas que entram e saem. Gustavo, que é um colega, um parceiro maravilhoso, que chegou em 2014, que deu uma nova vida ao Labirinto. A gente só começou a fazer congresso a partir de Gustavo, a gente conseguiu implementar, engatilhar a escala Labirinto a partir de Gustavo. Então, eu deixo aí a foto desses colegas maravilhosos e passo a palavra para Leonardo. Está sem áudio, Leonardo, está sem áudio. Perdão. Primeiro dizer que foi maravilhosa, né, como eu já esperava, sua apresentação. Quero também estender minhas homenagens aqui à Rita Brasil, minha colega lá de diretoria na AMA. Eu sempre digo que hoje temos uma estrada ainda muito sinuosa, né, rumo a não só a inclusão, né, das pessoas com autismo, mas também em relação às políticas públicas, enfim. Mas Rita, ao longo desses mais de 17 anos, tornou essa estrada muito melhor, né, muito mais pavimentada, para que nós todos juntos possamos dar não só continuidade, porque ela vai ficar ainda muitos e muitos anos, com fé em Deus, fazendo esse belíssimo trabalho aqui, mas sendo um reforço. E eu fico muito feliz porque eu vejo aqui nos comentários, em uma tarde ensolarada de sol, né, ensolarada de sábado, né, mais de 160 pessoas. Vejo aqui nomes como doutora Daniele Vanderlei, vejo nomes como doutora Fernanda Bonfim, Cláudia Mascarenhas, mas vejo também muitos pais, e isso me enche de orgulho, né, porque são os pais cada vez mais querendo aprender tecnicamente. E aí eu queria repercutir algumas coisas aqui da sua... e eu sempre digo nas minhas lives lá que eu tenho a liberdade poética das dúvidas mais esdrúxulas que possam ter, porque eu sou só um pai. Estou aqui aprendendo com vocês cada vez mais. Mas nessa condição de pai, né, eu vejo sempre um dilema muito grande. Porque, e aí já repercutindo um pouco do que você trouxe aqui, Milena, eu vejo aqui um dilema sempre muito grande entre os pais, que nós temos uma cultura do remédio, né? Nós somos criados, vamos dizer assim, em uma sociedade que, se você tem dor de cabeça, você toma um analgésico. Se sua pressão está acima de 12/8, você toma um antihipertensivo. Se você isso, então assim, nós temos essa cultura do medicamento. E quando você tem um diagnóstico de autismo de um filho, dentro da mais completa ignorância sobre o tema, porque é mais ou menos o que acontece com todos os pais que descobrem desculpe, o autismo, a primeira coisa que você pergunta é: o que toma para ficar bom? O que você vai, qual é o remédio que tem para resolver?
E, às vezes, nesse meio de caminho aí, nós nos esbarramos com situações onde existe aquela velha máxima, né, de que se não fizer bem, mal não vai fazer. E aí eu sempre chamo a atenção para isso, porque quando a abordagem ela é inofensiva, vamos dizer assim, no mínimo você desperdiça recurso financeiro e você deposita uma esperança que vai gerar uma frustração futura. Então eu queria lhe perguntar, Milena, dentro dessa perspectiva, em relação aos medicamentos, você falou sobre a importância da intervenção multidisciplinar, que para mim é fantástico, mas eu queria que você fizesse, de certa forma, assim, um resumo de como a gente, por exemplo, nós pais, convivermos com essa guerra que existe entre o que tem evidência científica, o que não tem evidência científica porque não foi testado ainda, da forma que deveria ser testado, e o que foi testado e não tem aprovação. Como é que a gente pode conviver com isso? Leonardo, muito obrigada pela pergunta. Nos primeiros anos que eu fui fazer psiquiatria, eu me sentia literalmente coagida a passar uma receita de remédio quando o paciente chegava em meu consultório. Hoje, 30 anos depois, eu me sinto muito mais à vontade para dizer, olha, existe um sofrimento aí, mas não é um sofrimento que vá se beneficiar com medicação. Dentre eles, por exemplo, muitas pessoas com autismo. A gente sabe que em muitas e na maioria das situações não existe nenhum benefício de medicação para pessoas com autismo. Quais são as situações que evidentemente têm benefício? Uma criança que tem automutilação, uma criança que se agride, uma criança que é hiperativa, uma criança que tem sintomas associados que são incapacitantes para proporcionar que ela siga as intervenções psicossociais que são necessárias. Aí existe a necessidade de uma intervenção. Agora, Leonardo, em relação às práticas farmacológicas ou terapêuticas que circulam entre os pais e que os pais ficam ávidos para usar, eu diria o seguinte, olha, pergunte ao médico que acompanha você se é uma prática terapêutica útil, porque a gente acompanha, sabe, Leonardo? Eu acompanho, todo mundo acompanha as publicações. Por exemplo, o canabidiol, que está sendo tão falado, a professora Ana Uni falou ontem de noite, tem evidência científica contundente? Não, mas, meu Deus do céu, se eu tenho um paciente que eu não tenho outros recursos para fazer, um paciente que já usou várias medicações, e eu tenho alguns estudos preliminares que mostram algum nível de evidência, a gente usa. Bumetanida, bom, não tem essa evidência robusta, mas existem alguns estudos, vamos usar a clonidina. Então, existem medicações que são apontadas em alguns estudos, mas que não têm robustez e que a gente usa quando a gente não tem alternativa, quando a pessoa precisa da medicação. Mas medicação não é panaceia. A gente não usa medicação como cosmético. Medicação psiquiátrica tem efeitos colaterais graves, a gente só usa quando é extremamente necessário. Perfeito. Dentro desse aprendizado, né, cada dia nós vamos aprendendo um pouco mais, eu vi a utilização do termo sintomas associados e eu me identifiquei muito. Isso me remeteu a uma discussão que eu estava tendo com o Luiz Humbert outro dia, e aí eu conversando com ele, eu falei de autoagressão e heteroagressão. E aí ele conversando comigo, ele tem Luiz é uma pessoa fantástica, tem um dom para lecionar incrível, e aí ele falou para mim assim, Léo, eu não gosto muito desse termo agressão, heteroagressão e autoagressão. Aí eu falei, por que, Luiz? Ele falou assim, olha, já existe uma estereotipia, vamos dizer assim, que as pessoas com autismo podem ser agressivas. Então, muitas pessoas que têm filhos típicos não gostam que seus filhos fiquem ali interagindo, brincando com uma pessoa com autismo, porque elas podem, a qualquer momento, serem agredidas. E aí, conversando com ele, nós chegamos ao denominador, eu trago isso aqui porque eu sei do tamanho da sua humildade, e como você disse, assim, é um eterno aprendizado isso tudo. E aí, o que ele me disse foi assim, olha, eu gosto muito mais do termo autolesão e heterolesão, porque a agressividade muitas vezes vem de uma intenção em agredir, que não é o que acontece com o autista. O autista, quando bate, termina lesionando uma pessoa, ele não quis agredir. Então a heterolesão e a autolesão
me parece um termo bem adequado, inclusive para tentar tirar esse estigma da sociedade leiga sobre o autismo, que o autista bate ou não bate, ou agride ou não agride. O que, é que você acha sobre isso? Já incorporei. O autista, ele não tem uma agressão dirigida intencional. Realmente, o termo autolesão e heterolesão é muito mais apropriado. Já incorporei. Não vou debater, concordo plenamente. Que bom. Deixa eu lhe fazer, tem uma pergunta aqui de Janda Rodrigues, ela botou assim, pergunta para Milena Pondé, existe medicação que ajude no tratamento de estereotipias vocais, flapping, em questões sensoriais em autismo leve, ou o melhor caminho são as terapias? Aí eu vou lhe pedir para você responder, eu acho que não é nem só uma alternativa, na verdade, né? Mas fique à vontade aí. Janda, depende da intensidade. A gente tem que pesar, assim, o quanto que vale a pena, se é um sintoma intenso, existe, sim, das medicações que eu mostrei, por exemplo, a clonidina pode ajudar, a própria aripiprazol pode ajudar, a risperidona pode ajudar, o canabidiol tem alguns estudos mostrando que tem um efeito. Então, a gente precisa identificar custo-benefício, a N-acetilcisteína, a gente precisa identificar custo-benefício em relação à intensidade dos sintomas e efeitos colaterais da medicação. Se for um sintoma leve, não. Se for um sintoma muito acentuado, existem essas alternativas, sim. Eu, na verdade, estava aqui procurando uma pergunta que foi de Daniele Vanderlei, pedindo para você falar um pouco sobre a questão da inacetilceína, que você falou agora aí, mas eu não estou achando. Aqui, você pode falar mais sobre o uso de N-acetilceína para desregulação de humor em autistas leves sem hiperatividade, sem alterações sensoriais importantes e sem hetero ou auto. Aí já vou dizer, já que a doutora Milena incorporou, já vou dizer que está incorporado. Heterolesividade e autolesividade. Tem alguma medicação mais branda? Daniele Vanderlei fazendo essa pergunta, porque a gente tem um paciente que eu usei a N-acetilcisteína que respondeu bem, só com a N-acetilcisteína. Então, pode sim, pode responder com a N-acetilcisteína. De novo, os estudos não são contundentes, não existe uma evidência maravilhosa em relação a isso, mas existem alguns pacientes que respondem, inclusive, apenas a N-acetilcisteína, sem ser associada com a risperidona. Os estudos são mais contundentes em mostrar essa melhora quando a N-acetilcisteína está associada com a risperidona, mas a N-acetilcisteína sozinha também pode gerar uma melhora. De novo, gente, todas essas medicações com orientação do médico que acompanha. Daniele já me deu um puxão de orelha dizendo que eram duas perguntas. Foi porque eu não estava achando, terminei fazendo as duas no embalo, mas Milena já respondeu. Eu vou fazer mais uma aqui para a gente. Teria mais muitas perguntas, porque o interesse é muito grande sobre esse tema, né? Até pela nossa cultura. Quando a doutora Milena foi falando ali, botou a foto do brócolis e falou da associação, eu já imaginei vários pais e várias mães na feira amanhã comprando caminhões e caminhões de brócolis, dizendo assim, se bem não fizer, mal não vai fazer. Mas ela mesma já ponderou essa questão. Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui que é: percebo um tipo de desequilíbrio motor natural de meus familiares autistas. Muitas mães de autistas relatam isso, serem lesadas sem querer mesmo, constantemente. Eu não entendi muito bem. Se quiser puder botar na tela aí para a doutora Milena ver, para ver se ela entende melhor essa pergunta, pessoal. Ver se eles botam aí. Foi a última pergunta que tem aí, o último comentário. Então, eu vou comentar sobre o brócolis. Realmente, Leonardo, tem medicações que não faz mal, então, como foi o caso da ivermectina, até da cloroquina. Faz mal, sim, faz mal. Agora, o brócolis realmente não faz mal, então pode usar brócolis à vontade. Percebo um tipo de desequilíbrio motor natural de meus familiares autistas. Muitas mães de autistas relatam isso, serem lesadas sem querer mesmo, constantemente. Talvez, assim, eu acho que está fazendo referência, Leonardo, ao fato de você ter falado que as crianças com autismo, às vezes, elas têm um comportamento impulsivo que termina fazendo uma lesão na pessoa. É um comentário muito oportuno que esse Autism Education faz,
justamente confirmando essa ideia sua de não usar o termo auto e heteroagressão, porque é um comportamento impulsivo, às vezes ele vem, puf, dá um murro, ou empurra a pessoa, ele não tinha intenção de fazer nada que agredisse, mas é um ato impulsivo. Perfeito, como eu disse, eu ficaria aqui mais horas e horas e horas te ouvindo, mas nós temos também outros brilhantes palestrantes para vir aqui falar e para não atrasar, porque a organização é uma marca desse evento também, além da altíssima qualidade técnica. Nossa próxima palestrante é Maria Luísa Nogueira. Então, obrigado aí, Milena.